mas ainda assim eu acho que tem algumas coisas interessantes. Assim, os desafios são totalmente diferentes. Eu já trabalhei por 8 anos numa equipe de saúde da família e sei o quanto é diferente. O Paulo já me visitou e, assim, sem dúvida que a pressão assistencial é outra, mas traz outras diferenças. Assim. Eu vou falar um pouquinho para vocês então. Eu vou falar do modelo de acesso na Unimed BH, de um projeto específico da Unimed BH, que atualmente atende mais ou menos 8.000 pessoas, de um universo que é um universo muito maior do que esse. A Unimed BH, só para a gente contextualizar um pouquinho, ela tem mais ou menos 1.273.000 pessoas, atende 1.273.000 pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte e atende mais ou menos 50% da população de Belo Horizonte. Quer dizer, atende, não, porque na verdade de saúde da família em Belo Horizonte a gente tem uma cobertura que ultrapassa 70%, é um dos municípios das capitais com maior cobertura, acho que talvez fique atrás de Florianópolis, mas ainda assim, que eu tenha conhecimento, é a capital, depois de Florianópolis talvez seja a que tem a maior cobertura. Então há certamente uma sobreposição de serviços. Eu tenho pacientes que frequentam os centros de saúde. A gente tem na Unimed BH 5.593 médicos cooperados, e a gente fez 8 milhões de consultas no ano passado, o que dá uma frequentação média de 6,6 consultas por cliente ano. É bem acima da média que se espera, não é verdade? E essas consultas ainda são atreladas a um excessivo consumo de exames e de medicamentos, que também é bem acima da esperada, pelo menos da realidade que eu vivia quando eu trabalhava no centro de saúde. É frequente que eu atenda pacientes com 60 anos de idade que já têm 10 colonoscopias. Muito frequente. Cerca de 80% dos nossos pacientes, eles têm planos que são coletivos, então eles são trabalhadores que têm um plano em função da sua empresa, certo? E a gente tem 2 tipos de produtos, 2 tipos de planos de saúde na Unimed BH. Tem os planos que a gente chama de rede ampla e os que a gente chama de rede preferencial. Os planos de rede ampla, essas pessoas que têm um plano de rede ampla, elas podem ser atendidas nas unidades próprias da Unimed e nos consultórios particulares dos médicos cooperados. E as pessoas que têm um plano de rede preferencial, elas só podem ser atendidas nas unidades próprias. E elas são a maioria dos planos coletivos. Então, mais ou menos 60% da carteira da Unimed BH tem um plano de rede preferencial. Isso gera, na Unimed BH como um todo, um problema de acesso. Então, a gente tem um grave problema de acesso na Unimed BH e a gente estuda maneiras de fazer com que esse acesso que a gente consiga resolver esse problema. Em geral, não se tem conseguido. Tem algumas soluções que são criadas que acabam sendo, de certa forma, desastrosas, e aí a gente tem uma alta procura pelas unidades de pronto atendimento. Dos serviços próprios da Unimed BH, a gente tem 4 unidades hospitalares, um hospital em Belo Horizonte, um hospital geral em Belo Horizonte, um hospital maternidade em Belo Horizonte, um hospital em Contagem, um hospital em Betim, que são 2 grandes municípios da região metropolitana, 7 centros de promoção da saúde, que são grandes ambulatórios que fazem tipo 30.000 consultas por mês, com 100, 200 médicos cooperados trabalhando em cada um deles. Assim. 2 centros de radiologia e exame, 3 unidades de atenção primária, que são das quais eu vou falar, especificamente da que eu trabalho, que é a primeira delas, que é a matriz. E a gente chama essas unidades de atenção primária de Unimed Pleno. Aí um pouquinho da nossa rede, Belo Horizonte ali em lilás, Contagem em amarelo, Betim em verde. A nossa distribuição, as unidades ficam mais concentradas em Belo Horizonte. A carteira daqueles 1.200.000 pessoas da carteira da Unimed também se concentram mais em Belo Horizonte. Bom, então o Unimed Pleno, na verdade, ele é um novo modelo de atenção, porque ele é um serviço de atenção primária, algo que não existia. Então ele se propõe a
né, a conseguir oferecer a essas pessoas os atributos da atenção primária. E ele também, dentro da Unimed, é um piloto, é uma experiência de um novo modelo de remuneração médica. Em geral, na cooperativa, os cooperados recebem por consulta, por produção, né? Então, eles recebem a remuneração deles ao final do mês, não é pelas horas que ele trabalhou, nenhum de nós tem salário, a gente recebe pelo tanto que a gente produziu em termos de consulta. O que é uma coisa que facilita o acesso em geral. E é frequente que o tempo de consulta seja bastante pequeno em geral na Unimed. Assim, nas unidades dos serviços próprios, em média, 4 consultas por hora. Então, o tempo de consulta médio nas unidades dos serviços próprios, nas unidades ambulatoriais, naturalmente, é de 15 minutos. E então, um novo modelo de remuneração médica, por quê? Porque a gente queria oferecer outras coisas, além de acesso, que a gente não estava conseguindo oferecer nos serviços próprios como um todo. A gente precisava oferecer longitudinalidade, porque isso é um dos principais problemas. A gente precisava oferecer integralidade e a gente precisava oferecer mais do que isso, coordenação de cuidados, que é precária na rede extra, a Unimed Pleno. Então, a gente na Unimed Pleno a gente não recebe por procedimento, nem por salário, a gente recebe 2/3 da nossa remuneração por captação ajustada por risco, 1/3 é por alguns indicadores. Desses indicadores, um está ligado ao acesso, que é a ida dos nossos pacientes às unidades de pronto atendimento, um está ligado à longitudinalidade, que é consultas na nossa clínica, mas com outro médico de família, e outros 2 estão ligados mais à qualidade do cuidado, que é o preenchimento do nosso prontuário eletrônico, que eu vou falar aqui um pouquinho dele, no formato SOAP, que era uma novidade para alguns dos colegas no primeiro momento. É um indicador que já está um pouco superado, a gente já estuda a retirada dele para a entrada de outro indicador. E o último dos indicadores é o preenchimento de um score de vulnerabilidade dos idosos, que chama VS13. Cada médico tem que fazer, cada médico da nossa equipe, e a nossa equipe tem 8 médicos, dos quais são 2 clínicos, 2 pediatras, porque no primeiro momento, quando a gente estava sondando entre os cooperados quem gostaria de participar desse projeto, não haviam médicos de família na cooperativa. Hoje a gente tem 26 médicos de família na cooperativa, desse universo aí de 5.500, a gente tem 26 médicos de família. Então, no primeiro momento, o projeto selecionou clínicos e pediatras para a clínica. Ou então, desses médicos iniciais, a gente ainda tem 2 clínicos e 2 pediatras. Os outros 4 são médicos de família. A gente tem ainda 2 enfermeiras que não têm uma atividade assistencial, elas fazem basicamente uma atividade de gestão da clínica, uma psicóloga, uma nutricionista e uma farmacêutica clínica que faz assistência farmacêutica e que é muito legal para o nosso trabalho. Então, cada um dos médicos tem que oferecer, um mínimo de 20 horas por semana, em 5 turnos. Esses 5 turnos podem ser distribuídos em pelo menos 4 dias da semana. Claro, podem fazer em 5 dias, mas se você quiser fazer 2 turnos num mesmo dia e ficar com um dia sem ir à clínica, também é possível. É claro que quem vai pagar o custo disso é você mesmo. Porque se o paciente achar que ele não está tendo um bom acesso a você, ele vai trocar, vai sair da sua carteira e vai para a carteira de um outro colega que está oferecendo acesso de uma melhor forma. Então, fica muito na nossa responsabilidade. E as nossas carteiras, elas têm 2.150 pontos, que para médicos de família dá mais ou menos 1.000 pessoas. Para pediatras dá um pouquinho menos, porque as crianças têm uma pontuação maior, então uma criança vale de 0 a 1 ano de idade, a criança vale 6 pontos, por conta, em geral, da expectativa de frequentação dessa criança. E um adulto jovem, um homem de 18 a 25 anos de idade, vale 1 ponto. Os clínicos têm um pouquinho mais do que isso, porque predominam a população de adultos jovens, naturalmente, porque são uma população de trabalhadores. Bom, e aí a gente tem 2 produtos. Tem o produto Unimed Pleno, que ele é coletivo, então a empresa adere, os seus trabalhadores passam a fazer parte. É a maior parte da nossa carteira hoje, dos nossos 8.000 clientes da clínica, mais ou menos uns 6.000 são de benefícios de produtos coletivos.
A distribuição do médico é aleatória no primeiro momento, então quando a empresa adquire o plano para utilizar do nosso serviço de atenção primária, a gente tem um sistema que automaticamente ele distribui esses novos pacientes nas carteiras dos médicos, tentando equalizar a pontuação dos médicos. Então, se tem alguém que está com 2.000 pontos, outro que está com 1.500, o que está com 1.500 vai receber mais novos pacientes do que o que está com 2.000 pontos. A partir do momento que o paciente vai à clínica pela primeira vez, ele já pode trocar de médico. Então, essa é uma prerrogativa da remuneração por captação. Na hora que ele quiser, é só ele falar lá, eu quero trocar, eu quero mudar de médico, e é frequente. Eles mudam, inclusive, de unidade, porque às vezes eles estão na empresa com um cadastro errado, e aí eles estão com um endereço de Belo Horizonte, mas de fato estão morando em Betim. E aí o sistema faz a alocação deles na clínica de Belo Horizonte, porque ele utiliza da base de dados que a empresa passa para a gente, mas quando ele chega na clínica, ele vê que ele foi alocado em Belo Horizonte, ele pede para mudar para a clínica de Betim, para algum dos médicos da clínica de Betim. Então isso acontece com uma certa frequência. É mais frequente trocas de médicos em função desse tipo de erro de cadastro do que em função de demandas dos pacientes. Mas acontece também trocas de médicos em função de demandas dos pacientes. E para esses pacientes, a gente faz gatekeeping. Para esses pacientes, a gente é necessariamente a primeira porta de acesso deles. Bom, e a gente tem uma parcela menor dos nossos clientes que eles possuem um outro tipo de vínculo com a clínica. Eles têm outros produtos, outros planos da Unimed e eles optam voluntariamente por participar, por frequentar um serviço de atenção primária, por ter um médico de família acompanhando eles. É uma parcela pequena. No total da carteira, a gente tem mais ou menos uns 2.000 dos nossos 1/4 da nossa carteira. Alguns têm um percentual maior. Minha carteira, por exemplo, tem mais ou menos uns 40% desses pacientes de benefício. Então, é adesão voluntária. Eles chegam na clínica já sabendo quem que eles querem que seja o médico deles, em geral. Então, eles já chegam com essa opção. Claro, naturalmente, até o teto de pontos. Se minha carteira está cheia, não entra mais ninguém, mesmo que seja de benefício. E também eles podem trocar de médico a qualquer momento. E eles não necessariamente precisam passar por nós para consultar com outro especialista, mas muito frequentemente têm passado. Muito frequentemente têm nos solicitado encaminhamento. Não que ele precise, mas ele pede uma referência quando a gente acha necessário. Ele pede uma indicação quando a gente acha necessário. A clínica funciona de 7 às 21, de segunda a sexta, de 7 a meio-dia nos sábados, e a gente se organiza, a gente organiza nossas agendas em 3 turnos de atendimento, que é de 7h30 às 11h30, meio-dia às 16h e de 16h30 às 20h30, que a gente chama de turno da manhã, da tarde e da noite. Todos os médicos têm que fazer pelo menos um turno de manhã, pelo menos um turno à tarde, pelo menos um turno à noite, e as sextas à noite e os sábados de manhã, a gente faz uma escala de revezamento para cobrir esses horários. Mais ou menos uma vez por mês eu tenho um sábado de manhã, e essa agenda do sábado de manhã é uma das mais concorridas, assim como as agendas da noite. São as mais, onde a maior demanda espontânea são nas agendas do sábado de manhã e das noites durante a semana. A gente sempre tem pelo menos um médico de família em cada turno, porque a gente pode receber crianças ou adultos, e então não dá para a gente deixar um pediatra sozinho na clínica em nenhum turno. Então sempre tem que ter um médico de família para distribuir nessa escala, e a gente faz esse revezamento da sexta-noite e sábado pela manhã. Isso é importante, que eu vou entrar já na agenda, então eu queria que vocês entendessem os sistemas. A gente usa 2 sistemas diferentes para trabalhar a nossa agenda. Então, a gente usa um sistema que é de gestão da agenda, que chama Salutares, que é um sistema desenvolvido pela própria Unimed para atender a demanda de agendamento para quem liga por telefone, para a central de telemarketing da Unimed, quer marcar uma consulta por telefone, para quem marca pela internet, etc. Então, a gente tem que ter esse sistema. E esse sistema é que rege nossa agenda. E ele é bastante engessado. Por quê? Porque ele foi pensado para uma agenda que trabalha num modelo de pagamento por produção. E todos os nossos pacientes têm que entrar nessa agenda. Não tem como eu fazer uma agenda independente desses salutares, senão para a cooperativa
eu não estou atendendo esse paciente e isso é importante para a cooperativa que ele entre nos Salutares. E o Salutares ele tem uma interface com o outro sistema que a gente utiliza, que é o Medicina One, que a gente utiliza como sistema de registro. O Medicina One ele também oferece um sistema de agendamento, mas a gente utiliza a parte de registro dele. Então a gente faz essa interface, eles se conversam para que o Salutares possa alimentar a agenda do Medicina One. Mas o Salutares, ele, por exemplo, ele não reconhece consultas de retorno. Consultas de retorno nos Salutares não existem, porque não são pagas aos cooperados. Só é paga a primeira consulta. Uma consulta subsequente, num prazo de 45 dias, ela não é paga ao cooperado, que ela é consulta de retorno, e ela não entra nos Salutares, ela entra nos Salutares como um encaixe. Então a gente teve que fazer uma série de manobras com os Salutares para tentar fazer a nossa agenda mais ou menos do jeito que a gente queria, o que ainda não está perfeito. A gente sabe que futuramente a gente vai ter que desenvolver um outro sistema de agendamento, e isso já encomendamos ao pessoal da TI, para atender a um sistema que seja mais adequado a um serviço de atenção primária. Bom, então vamos lá. A gente trabalha com consultas agendadas, consultas do dia e contatos indiretos com o médico. A gente chama de contatos indiretos, telefone, e-mail, WhatsApp e SMS. Na primeira consulta, na primeira ida à clínica, o paciente recebe o meu cartão, meu telefone, meu e-mail, como vocês fazem também. E a partir daí ele pode me contactar por qualquer uma dessas formas. Eu já vou falar um pouquinho das estatísticas disso, do que a gente produz, né? Nosso padrão de agenda em cada um desses turnos é mais ou menos esse. A gente tem, então, 11 consultas, das quais, em geral, 3 são consultas do mesmo dia, e a gente reserva o último horário da nossa agenda para ficar livre para a gente responder mensagens de WhatsApp, retornar ligações, etc. Por que 3 consultas do dia? Porque a gente analisou a nossa demanda, a clínica está com 2 anos e meio de funcionamento, e a gente analisando nossa demanda, a gente conseguiu perceber que 3 consultas do mesmo dia era suficiente. Então dá 20% de consultas de espaço aberto na agenda, o que é suficiente para a maioria dos dias. No sábado pela manhã, por exemplo, são mais. No sábado pela manhã a gente tem 6 consultas que ficam abertas para demanda espontânea. Então esse é um turno normal durante a semana. É suficiente, em geral, para ninguém precisar voltar. Nunca aconteceu de alguém chegar na clínica e a gente falar que tem que voltar. Isso não é muito a nossa realidade. Bom, a gente tem mais ou menos, então, 180 consultas mês. Se vocês fizerem a conta com aquela nossa agenda ali, a gente consegue oferecer 250 consultas por mês. Então a gente tem uma baixa pressão assistencial, baixíssima pressão assistencial, o que nos facilita. Então acesso não é muito um problema, embora a gente tenha uma frequentação bastante alta. E aí eu fiz uma estatística dos meus atendimentos de e-mails, SMS e WhatsApp nas últimas 3 semanas antes do congresso, para trazer esse número para vocês. E aí eu atendo, em média, 4 e-mails por dia, 2 mensagens de SMS por dia e umas 4 conversas de WhatsApp por dia, incluindo hoje e ontem e agora, né? Então isso acontece 24 horas por dia, o que é uma diferença também. Então é frequente que meia-noite eu esteja respondendo mensagem de WhatsApp. Um pouquinho da nossa clínica, só para vocês terem uma ideia da ambiência. Essa é a recepção da nossa unidade matriz lá, que é do Santo Agostinho. A ideia era mudar um pouquinho o padrão das outras unidades do serviço próprio, que é um padrão mais frio e tal. Então a gente tem uma boa ambiência em geral, o que facilita, eu acho, que as pessoas se vinculem mais à clínica e aos médicos de referência. Essa é a nossa sala de observação e de procedimentos. Esse é o consultório onde a gente atende as crianças. A gente tem 10 consultórios, são 2 desses consultórios de atendimento à criança, 3 consultórios preparados para atendimentos à saúde da mulher e 5 consultórios de atendimento aos adultos, 8 médicos. As enfermeiras não fazem atendimento em consultório, a nutricionista, a psicóloga e a farmacêutica, elas estão 2 turnos por semana cada, então a gente tem consultório sobrando, não tem muito problema de consultório não. Mas é isso então,
Fico aberto às perguntas, muito obrigado. E aí, só para lembrar do ano que vem, a Conferência Mundial de Medicina de Família.